Bonjour, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paul. Diferenças culturais entre o Brasil e a França é o segundo vídeo da série, sempre com respeito, sem hierarquias e também sabendo que o que eu falo são tendências. Vamos! O ritmo da conversa. No Brasil, eu vejo que, às vezes, quando a conversa está animada, várias pessoas podem, às vezes, estar falando ao mesmo tempo. Nesse quadro, vocês podem ver duas pessoas conversando. E na parte à direita, que representa o Brasil, entre outros países, vocês podem ver que, às vezes, a conversa está uma em cima da outra, né? Na parte esquerda, que representa a França e também outros países, funciona assim. Cada um termina de falar e depois o outro pode falar. E eu tenho uma história sobre isso. Há um tempo atrás, um amigo francês veio me visitar e nós fomos para o litoral com esse amigo francês mais dois amigos brasileiros, ou seja, um amigo e uma amiga. E antes da viagem, eu tinha avisado o meu amigo sobre essa questão de se interromper para ele não estranhar e não achar esquisito. E 2 minutos depois que a viagem começou, literalmente, eu comecei uma frase, eu falei algo tipo: eu acho interessante isso porque eu acho que... E bem no meio da minha frase, eu estava bem no meio, a minha amiga que estava na frente, ela falou assim: gente, eu acho que amanhã o tempo é legal, a gente podia ir para a praia. Aí o meu amigo estranhou muito ali, olhou pra mim desse tipo... E eu dei risada porque eu sei como ele se sentiu naquele momento. E bom, depois ele entendeu e realmente não tem problema, essa amiga é muito querida. E eu não acho que tem um modo de comunicar que seja melhor que o outro. Eu acho os dois valendo, mas é bom saber a diferença entre os dois. O lugar das crianças. As crianças francesas não fazem manha. Tem uma escritora brasileira que escreveu um livro que tem esse título. Na minha humilde opinião, esse título é muito exagerado, mas eu sei que as crianças francesas podem estar, digamos, passando essa impressão pelo fato que elas são geralmente um pouco mais quietas e também um pouco mais introvertidas. Isso é o resultado de quê? Da criação delas. O francês pensa geralmente assim: o lugar da criança é com as outras crianças e a tarefa principal dela é aprender e respeitar a hierarquia. E muitas vezes as crianças francesas comem numa mesa que é separada da mesa dos adultos. E no Brasil, eu percebo que muitas vezes a criança tem um lugar mais central na família. Este mapa ilustra essa ideia. De certa forma, a criança à direita tem uma certa forma de prioridade. O carinho e a atenção ficam mais focados nela mesma. Então, eu vou me permitir de dar a minha impressão, a minha experiência, porque eu fui criado na França e também tenho 2 filhas que estão sendo criadas e crescendo no Brasil. Então, eu acredito o seguinte: a criação francesa gera competências de organização muito grande e também de racionalização. E do outro lado, eu vejo que as crianças brasileiras geralmente têm uma capacidade melhor e maior para se relacionar com as outras pessoas, particularmente os adultos. Amizade. No Brasil, em 2016, eu fui convidado para uma festa, um aniversário de um amigo, e tinha mais ou menos uns 30 convidados. O ano seguinte, eu fui convidado na mesma festa, era em 2017, então eu fui convidado de novo, e dessa vez tinha também uns 30 convidados, mas pelo menos 20 desses convidados eram novos. Então, já que eles não tinham sido convidados no ano anterior, eu deduzi que no Brasil é mais fácil fazer e também desfazer amizades. E em 2018 foi ainda a mesma coisa, então realmente eu tive essa impressão. E na França, se você pegar, por exemplo, a minha lista de convidados de quando eu fiz 25 anos, é quase a mesma de quando eu tinha feito 20 anos, 5 anos antes. Talvez tenha uma diferença de, 5 nomes só. Na França, os amigos que você faz geralmente são aqueles do colégio e da universidade. E depois é mais difícil fazer novas amizades. Às vezes você vai fazer no trabalho,
ou também em grupos, como grupos religiosos, ou até grupos de esporte. Do outro lado, é também mais difícil perder as amizades na França. Por exemplo, eu tenho dois grandes amigos na França, e faz tempo que eu não vejo eles, mas a cada vez que eu volto para a França, eu vejo que não muda, a amizade não muda. E parece às vezes que poderia demorar 60 anos sem se ver e a amizade permanecerá totalmente igual. E agora uma pergunta é, como você que é brasileiro, você pode fazer novas amizades na França? Então, exatamente participando de grupos. Os grupos os mais eficientes que eu saiba são os grupos religiosos. Se você tiver a oportunidade de entrar num grupo assim, você vai conseguir fazer amizade. Os brasileiros que eu conheci, que fizeram amizade na França, geralmente nesse tipo de grupo. E depois um vai indicando o outro. E o primeiro passo é o mais difícil, mas depois você consegue. E vocês são brasileiros, os franceses gostam dos brasileiros, então vocês vão conseguir, eu confio em vocês. O que é ser educado? Quando eu era jovem, a minha mãe sempre me incentivava a sorrir. Quem está falando essa frase não sou eu, mas são vários amigos brasileiros que eu conheço aqui no Brasil. Eu confesso que faz sentido para mim porque eu vejo que a maioria dos brasileiros que eu conheço se esforçam realmente para ser calorosos, para ser empáticos. E agora vem a parte que você não vai acreditar. Durante a minha infância, ninguém nunca me incentivou a sorrir. Nunca. Eu nunca ouvi essa frase, tipo, pô, você tem que sorrir mais. É algo que eu tive que aprender no Brasil e, de fato, eu aprendi realmente a sorrir enquanto eu falo. A sorrir mais é uma coisa que eu tive que aprender. Eu falava desse jeito, mais sério, e era mais assim. Mas então, o que é ser educado na França? Usar as boas palavras. Particularmente, tem 4 palavras. Bonjour, na hora de chegar em qualquer lugar. S'il te plaît, ou s'il vous plaît. Merci, au revoir. Por favor, obrigado, tchau. Tem pessoas que falam je veux, né? Eu quero, literalmente. A gente nem fala assim, a gente fala je voudrais. E também é importante conhecer essa palavra. E até no WhatsApp, muitas vezes no Brasil, eu recebo links. Um link assim, só para eu acessar no link e a pessoa nem, por exemplo, fala bom dia, ou assim, aqui segue um link, aqui eu achei que poderia te interessar. E isso é muito interessante porque na França é muito mal educado fazer isso. Você tem que falar bom dia e esse tipo de frase que eu acabei de falar. Aí temos essa imagem à esquerda. Uma grande importância é dada ao uso de palavras, as palavras certas, e à direita é o calor humano que prevale. Humor. Existem vários tipos de humor na França, mas o principal é a ironia. Então, para explicar o que é a ironia em poucas palavras, geralmente eu diria que é o fato de brincar sem parecer estar brincando, ou até talvez tirar sarro de alguma situação, tirar sarro de alguém até, mas é bem isso. Olhem esse sketch aí. Casa, ma ville, la seule ville au monde où dans les écoles on apprend aux jeunes qui passent le permis que quand le feu il passe au vert, il faut klaxonner. Isso não pega muito bem no Brasil. Eu não estou falando desse artista que é um tipo de gênio, Gad Elmaleh, mas o fato de interagir assim, de forma irônica, não pega muito bem no Brasil. E eu acho que no Brasil a forma de humor é muito mais explícita. É mais fácil saber se alguém está brincando ou não. Então, um brasileiro que chega na França pode achar que as pessoas são muito rudes e até malvadas. Mas não é bem assim que funciona, é mais uma coisa cultural, de um tipo de humor que pode parecer estranho para os outros. Eu fiz um vídeo para vocês, o tipo de frases que vocês podem falar para ser engraçado de qualquer forma em francês. É isso, muito obrigado a vocês pelo apoio. Vocês podem se inscrever no meu canal e apertar o sino para receber as notificações, isso me ajuda muito. Vocês também podem curtir o vídeo. Um grande beijo para vocês, até mais!